Olá pessoal, a gente hoje vai começar voltando àquela nossa temática de pena de morte que a gente conversou no último Vai Lendo, em que falamos da história de Agnes Magnus Dotti, a última mulher condenada à morte na Islândia. É um romance, a gente comentou sobre esse romance baseado na história de Agnes Magnus Dotti. E hoje eu quero sugerir um outro livro com essa temática de pena de morte, mas um livro que não é nada romance, um livro que não é nada de ficção, é um livro que descreve a história real do homem que passou 30 anos no corredor da morte. Anthony Hinton era um jovem negro do estado do Alabama que aos 29 anos foi preso pela acusação de 2 homicídios. E sem entender as razões, ele é retirado de casa pela polícia, retirado da casa em que morava com a mãe, levado à delegacia e acreditando sempre que tudo se resolveria. Mas as coisas acabaram demorando um pouco mais para se resolver. Veja na sinopse. Em 1985, Anthony Ray Hinton foi preso sob 2 acusações de assassinato no estado do Alabama, sul dos Estados Unidos. Atordoado, confuso e com apenas 29 anos de idade, Hinton sabia que se tratava de um erro de identidade e acreditava que a verdade provaria sua inocência e acabaria por libertá-lo rapidamente. Mas sem nenhum dinheiro e com um sistema de justiça que operava de maneira diferente para um homem negro e pobre do Sul, Hinton foi condenado à cadeira elétrica. À medida que compreendia e aceitava o próprio destino, ele decidiu não apenas sobreviver, mas encontrar uma maneira de viver no corredor da morte, tornando-se luz na escuridão para si mesmo e para seus colegas detentos. O Sol Ainda Brilha é um depoimento extraordinário sobre o poder da esperança nos momentos mais sombrios. O livro de Hinton conta sua dramática jornada de 30 anos e mostra que é possível tirar um homem sua liberdade, mas não sua imaginação, seu humor e sua compaixão. Veja que Hinton foi, desde a infância, sentia, desde a infância, o quanto a cor negra pesava para as oportunidades e a falta delas no estado do Alabama. E Hinton, então, vai preso e começa todo o processo de tentativa de provar a sua inocência em péssimas condições, com um advogado mal remunerado pelo Estado, que parecia não acreditar nele e, para sua surpresa, apesar de ter acreditado durante muito tempo, durante o tempo em que precedeu o julgamento, de que tudo seria esclarecido, ele acreditou, ao final, que a cor negra havia determinado a sua sentença de morte. Aliás, a cor negra e a condição de pobre haviam determinado a sua sentença de morte. E ele, então, é encaminhado ao corredor da morte e ali conhece várias pessoas, vários outros condenados, e naquele espaço ele procurou de alguma forma manter-se são e manter a esperança, sempre com o apoio da mãe e de um amigo dele, Lester. Essa vida no corredor da morte de Hinton durou 30 anos e ele passou por 3 advogados até conhecer Bryan Stevenson, que é o homem que acredita nele, acredita de verdade nele
e começa a lutar por ele em meados dos anos 90. Esse livro relata 3 coisas para mim que são dignas de destaque num vídeo desse tipo. A primeira dessas questões é o fato de que Hayton teve uma amizade que começou na infância, Lester. E essa amizade esteve com ele forte durante os 30 anos em que ele viveu no corredor da morte. A segunda dessas coisas, desses aspectos, né, o segundo desses aspectos que eu acho que é importante a gente ressaltar foi a imaginação. Ele descreve no livro que nos piores momentos do corredor da morte ele conseguia sair de lá e dar asas à imaginação e ser um pouco feliz imaginando várias e várias coisas fora do corredor da morte. Ele até brinca que durante o tempo em que ele ali esteve, ele se casou com Sandra Bullock. Bom, seja como for, a terceira coisa que me chama muita atenção é a relação dele com a mãe. Acho que vale muito a pena a leitura do livro por essa relação que ele descreve com essa relação que ele sempre procurou cativar em relação à mãe. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena você ficar atento quando você for ler esse livro é exatamente o quanto nós, seres humanos, podemos ser bons e ao mesmo tempo maus. Ou seja, se você pegar os relatos, ele diz: toda quinta-feira tinha execução no corredor da morte. E nós, que ainda não estávamos sendo executados, nós batíamos nas grades para que aquele que estava sendo executado lembrasse que soubesse que nós estávamos com ele. E Hayton então descreve que ele viu, que ele conviveu com praticamente todas as pessoas que foram executadas ali nos últimos 30 anos. E ele escreve no livro o nome de um por um. E, ao final de tudo, ele apresenta lições interessantíssimas sobre a pena de morte e sobre os equívocos que nós, enquanto sociedade, cometemos ao condenar alguém à morte, a defender a pena de morte como política de Estado. É um livro que fala muito de sentimento, de compaixão, de preconceito de cor, de vilipêndio à pobreza e de tantas outras coisas, de tantas outras misérias morais que a sociedade contemporânea produz. Fica a dica, o livro é este aqui, O Sol Ainda Brilha, da editora Vestígio, do ano de 2019, o autor é Anthony Hayton. Fica a dica. No próximo Vai Lendo, a gente traz mais uma dica de leitura para você. Não deixa de mandar a sua opinião, dizer se você gostou, se você não gostou, ou seja, de curtir, de compartilhar, de dar um like ou um dislike para a gente aqui. Não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, tá bom? Até a próxima e tchau para você.